Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! No Café com Ações, a gente faz um giro de notícias, de atualização de informações que são relevantes para as nossas estratégias de investimentos. É preciso separar o joio do trigo, há um tsunami de informações, de conteúdos nas redes sociais, internet, mídia tradicional, e a gente precisa, vamos dizer assim, ser seletivos e focar naquilo que realmente tem alguma relevância para as nossas escolhas de investimentos. Eu sou Clóvis Soleiro, criador dos canais Viver de Renda e Café com Ações. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e esteja sempre aqui nos acompanhando. E sempre esse giro de notícias com um bom café arábica, um café especial. Aventure-se nesse mundo de sensações que você vai gostar. Certamente não voltará para aqueles cafés tradicionais de gôndolas de supermercados, cafés robustas, que são de péssima qualidade. Muito bem, começa esse giro trazendo uma notícia que saiu no canal Telesíntese: leilão do 5G não sai antes de setembro. Aqui eu quero já fazer uma menção àquela planilha que apresentou o Rodrigo Abreu, CEO da Oi, lançando uma possível saída da recuperação judicial apenas no primeiro trimestre. Lembram disso, né? E aquilo, de alguma forma, eu não gostei daquela projeção, e porque o cenário que a gente trabalhava era que, sim, em outubro a gente deveria estar encerrando essa recuperação judicial, porque foi o prazo dado pela Justiça, né? Com algum atraso em novembro. Mas aqui a gente já vê um pouco do porquê aquela atualização de planilha do Rodrigo Abreu, né? Vamos à matéria. A hipótese mais otimista é que o leilão ocorra em setembro/outubro, se a modelagem do edital não tiver que retornar à Anatel para fazer qualquer nova precificação. Ainda não se encontrou uma solução para a rede privativa e a rede da Amazônia, mas uma alternativa seria manter os preços calculados pelo Ministério das Comunicações e jogar o dinheiro no Fistel e no Tesouro. Vamos à matéria. Muitos são os entraves que ainda pairam sobre o leilão do 5G, na avaliação de fontes do governo e do mercado. Já empurraram a realização do certame para setembro e outubro deste ano. Lembre-se que o primeiro prazo do Ministério da Comunicação foi no fim de junho. Se não me falha a memória, 29 de junho foi uma data que o ministro tinha mencionado. Aí depois saiu-se desse fim de junho e falou-se em julho como uma nova projeção para o leilão dos 5G. E agora já está se falando em setembro/outubro e dizendo que isso trata-se de uma visão otimista. O que preocupa é que vincularam a questão da Oi Celular a esse leilão. Então aí a gente tem um problema, porque cabe aí à Justiça tentar atuar. A Justiça, que cuida da recuperação judicial da Oi, precisa começar a se manifestar junto aos órgãos reguladores e dizer: olha, tudo bem que vocês queiram fazer o leilão do 5G em 2027. É um direito que vocês têm com o Ministério das Comunicações, em 2030, se for o caso. Mas eu preciso de uma posição sobre a venda da Oi Celular esse ano de 2021. Eu não posso esperar o leilão acontecer em 2027 para que vocês deliberem depois sobre a Oi Celular. Porque aí a Oi terá falido. Entenderam? Eu acho que aí é o juiz que precisa fazer uma intimação para que compareça ao juízo de forma virtual o presidente da Anatel e o presidente do CAD, para ter uma conversa, um tete-a-tete, como se diz, para que o juiz queira se manifestar sobre o assunto e dizer: olha, eu não tenho esse tempo que vocês têm. O tempo de vocês do leilão é um. O tempo de uma empresa que está em recuperação judicial é outro. Vocês amarraram um tema ao outro, agora precisam desamarrar. Precisam desamarrar. E é isso que o juiz precisa fazer. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro precisa também se manifestar, né?
E, se for o caso, convidar também o ministro das Comunicações para participar de um call envolvendo Anatel, CAD e Ministério das Comunicações. Porque eu não vejo o menor sentido a agenda da Oi ficar a reboque da postergação ad eternum, ou seja, sem prazo de validade, do leilão do 5G. Não faz sentido. Mas vamos continuar olhando aqui. Por enquanto, o adiamento do leilão está sendo considerado para o último trimestre deste ano. Mas isso não implica o adiamento do cumprimento das metas de cobertura, porque 2022 será um ano eleitoral e o governo não abre mão de poder mostrar essa nova tecnologia nos principais colégios eleitorais do país antes das eleições. Mas vamos ver, né? Porque a burocracia, ela é capaz de tudo. A burocracia no Brasil é capaz de tudo. Então, embora o governo tenha uma meta, ninguém sabe o que o Tribunal de Contas, a Anatel poderão fazer com relação a esse leilão do 5G. O que a gente está vendo é uma conversa muito ruim de sucessivos adiamentos de prazo do leilão do 5G. Já está muito ruim, muito ruim. O Tribunal de Contas da União continua a fazer auditorias prévias sobre um sem número de questões. Olha o conteúdo da matéria. Né? Vê se isso não é um inferno astral. Que variam desde as dúvidas sobre premissas já usadas pela agência em leilões anteriores, como a adoção da curva S para fazer projeções de market share de tecnologia de 5G, até a opção da Anatel para usar o benchmark para a faixa de 26 GHz. Mas essas são questões menores. Há também a rede privativa do governo, a rede Amazônia, que continuam a ser um problema intransponível para a área técnica do TCU, por duas razões: a obrigação do poder público de licitar e a unicidade orçamentária. E enquanto as auditorias acontecem, o prazo de 65 dias para análise do tribunal, prometido pelo ministro Fábio Faria das Comunicações, não começou sequer a contar. Ele só inicia depois de que os documentos solicitados aos diferentes órgãos estiverem nas mãos do TCU. E os dias e semanas estão passando. Os dias e semanas estão passando. Como é a questão mais sensível, até agora, ainda não se conseguiu encontrar uma saída, mas há um esboço de algumas alternativas. Uma delas seria transformar em obrigações para as operadoras que comprassem as frequências nacionais de 3,5 GHz a construção do backhaul da região norte e a rede privativa. Mas essa alternativa tem um aspecto desfavorável, que é de obrigar a alteração em toda a modelagem do edital feita pela Anatel, além de ter que ser editado um novo decreto presidencial para retirar a Telebrás como operadora dessa rede. Que essa foi uma confusão que o próprio governo criou, que foi colocar a Telebrás como operadora da tal rede privada. Né? Que o ministro Paulo Guedes queria privatizar a Telebrás, tirar com essa estatal. E aí o governo acabou impediu com esse seu decreto a privatização da Telebrás. Né? A outra alternativa, com menos problemas legais e de timing, seria deixar como está a proposta das duas redes e os valores orçados pelo Ministério da Comunicação, de 2,5 bilhões, 1 bilhão para a rede privativa e 1,5 bilhão de rede da Amazônia sem custeios. E só acabar com a entidade responsável por distribuir o dinheiro. O dinheiro recolhido no leilão por essas redes seriam repassados ao Fistel, que pode receber até 700 milhões dos leilões da Anatel e o restante direto para o Tesouro Nacional. Aí começar a usar esse dinheiro, aí como usar esse dinheiro ficaria para depois, ou por meio de leilão reverso com recursos do Fistel, ou o conhecido processo licitatório com os demais recursos.
mesmo que essas duas redes sejam reprovadas pelo corpo técnico do TCU, já há quem aposte que, mesmo com parecer contrário dos técnicos, o Conselho de Ministros do TCU, com algumas recomendações, acabe aprovando as duas redes que o governo deseja. Bom, então temos aí esse imbróglio, e esse imbróglio do 5G, ele me preocupa por conta da Oi, porque a gente está vendo aí que tem uma série de sinões, de sis, que podem fazer com que o leilão já transite, na hipótese mais otimista, para setembro, outubro, e que de repente pode passar para novembro, dezembro, janeiro de 2022, fevereiro, março de 2022. E aí você amarrando, como fizeram a Anatel e CAD, a questão da Oi a essa agenda, aí pronto, aí já é um negócio de louco, né? Porque a Oi, ela, a cada mês, ela tem custos com suas dívidas, né? Então temos aqui um fator de preocupação, sim, essa questão do leilão do 5G e a postura da Anatel e CAD. Como desatar esse nó? Cabe ao juiz, cabe ao Ministério Público fazerem uma interpelação, convocarem para uma conferência, para uma reunião virtual, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente da Anatel e o presidente do CAD, para dizer, olha, tudo bem essa questão aí do 5G, tudo bem que vocês possam aí estar atrasando esse assunto para o ano que vem, mas eu preciso resolver essa questão aqui da Oi Celular. O que é que a gente pode fazer? Vamos tentar encontrar aqui uma solução juntos? Que aí eu acho que o papel do juiz seria muito positivo se ele fizesse isso, que ele arbitrasse um grande diálogo para encontrar uma solução para essa questão da venda da Oi Celular, que não pode ficar a reboque desses sucessivos atrasos por conta de desencontros e de não entendimentos dentro do governo com relação ao leilão do 5G. Porque estamos falando aí da vida de uma empresa privada que está em recuperação judicial e que precisa sair dela, e que para sair dela precisa vender sua operação móvel. Então aí está a mudança daquela telinha do Rodrigo Abreu de jogar para o primeiro trimestre a saída da recuperação judicial. Está explicada por essa notícia que nos chegou ontem sobre essa questão do leilão do 5G. Mas é preciso uma atuação aí nesse assunto para tentar encontrar uma solução. E não pode ficar a reboque da agenda do 5G. Porque temos uma questão clara. Ou vende a Oi Celular, ou a Oi pode falir. Isso tem que ser discutido com a Anatel, com o CAD, com o Ministro das Comunicações. E cabe ao juiz, talvez, com o apoio do Ministério Público, desencadear essa agenda para encontrar uma solução, um caminho onde todo mundo se sinta confortável, né? Porque o cenário pior seria o quê? A Oi falir. E a Oi falir significa o quê com a base de clientes que possa estar sendo questionada? Para onde vão esses clientes da Oi? Irão para Vivo, para Claro e para TIM. Todo mundo vai para essas operadoras. Então, se tem medo de concentração, a concentração continuará existindo. Então, não me faz sentido esse medo, esse questionamento com relação à concentração, né? Então, é preciso construir uma solução. Estamos vendo aqui um problema, que não é um problema simples, é um problema complexo, que talvez demande muito mais tempo para que esse leilão do 5G seja efetivamente marcado. E do outro lado, temos uma questão que é de uma empresa privada que precisa sair de uma recuperação judicial e que não pode ser prejudicada pela burocracia da Anatel, do CAD, do Ministério das Comunicações, do Tribunal de Contas da União. Esse país precisa ter responsabilidade com quem gera emprego, com quem dá oportunidade de trabalho, com quem faz investimento e com quem paga imposto. A burocracia não pode destruir empresas. É disso que estamos falando. Fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês. Tchau.